Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente falar sobre a declaração do Paulo César de Oliveira, que tem causado, aliás, quase todas nas últimas semanas, tem causado um desconforto à bancada ali que acompanha os comentários do PC Oliveira sobre a arbitragem, né? O pessoal da mesa, o âncora, tenta concordar com alguma coisa, mas está ficando bem difícil para quem jogou futebol concordar com o Paulo César de Oliveira. E a gente lembra, né, que o Paulo César de Oliveira ele não é um árbitro diferente desses que estão apitando, ele não é nenhuma referência, ele é apenas mais um árbitro formado pela CBF, com muitos erros, como todos os outros que estão aí apitando. Mas a última do PC, olha, numa rodada que tem o lance de Palmeiras e Vasco como o lance mais comentado do Brasil, o PC de Oliveira simplesmente elege o erro da rodada, na cabeça dele, o pênalti não marcado a favor do Fluminense no jogo Botafogo e Fluminense, em que o Matheus Martins acaba acertando o cano dentro da área. Inclusive, na live de pós-jogo Botafogo Fluminense, né, lá no GG, lá no nosso outro canal, TV GG, eu comentei que se o árbitro desse pênalti, não seria nenhum absurdo. Mas aí também teria que dar um pênalti a favor do Botafogo, num lance em que a bola toca na mão do jogador do Fluminense, e a expulsão do Marcelo por dar uma pisada no Matheus Martins. Agora, o que não me surpreende, o que me deixa perplexo é como um comentarista de arbitragem com o PC Oliveira, que é irmão do Luiz Flávio de Oliveira, ou seja, ele nem deveria estar podendo comentar jogos de arbitragem tendo um irmão dele apitando. Eu nunca vi ele falar mal do Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira não comete erro nenhum, né? Deve ser o maior árbitro da história do futebol mundial. Mas a questão não é nem essa. A questão é que o Paulo César de Oliveira apitou, por exemplo, na época em que o Paulo Nunes jogava. E eu já tenho visto com certa frequência na bancada da Sport TV, toda vez que o PC Oliveira vai comentar a arbitragem, ex-jogadores não concordam com ele. O Ramon, que é bom comentarista, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, lateral esquerdo. O Ramon nunca concorda com o PC Oliveira. Ontem foi a vez do Paulo Nunes. E olha que o Paulo Nunes também jogou no Palmeiras, tem muita identificação com o Palmeiras. Mas, ao dizer que o pênalti não marcado contra o Botafogo a favor do Fluminense é o erro da rodada, o André Rizek concorda, né? Aquela também meia-culpa, né? Tal. Alguém precisa concordar com esse cara, né? Que senão o que esse cara tá fazendo aqui se ele só fala besteira, né? Mas o Conrado Santana, jornalista, comentarista de futebol, e o Paulo Nunes, ex-jogador e comentarista da Sport TV, simplesmente relutaram em engolir esses argumentos do PC Oliveira, né? Paulo Nunes rechaçou, disse que é um lance que deveria seguir o jogo, né? Não tem como apurar ali que houve realmente um gesto para atingir, né? E aí imagine, aí depois o Paulo César de Oliveira responde que não é a intenção. Então todo acidente de trabalho, cabeça com cabeça, às vezes uma mão que vai um dedo no olho de um jogador, tem que marcar pênalti. Tem que marcar pênalti, porque não é a intenção que conta. Afinal de contas, nem ele sabe exatamente o que conta, porque é um comentarista capaz de mudar de opinião da noite para o dia, literalmente, porque após o jogo, ele disse que o lance do Marcelo em cima do Matheus Martins, do Botafogo, não era lance para expulsão, não. Não era lance. Aí hoje já mudou de ideia. Diz que realmente era lance para expulsão e tal, só para dizer que é o erro da rodada o pênalti não marcado no cano. E o Conrado Santana vai na mesma linha do Paulo Nunes, não concorda com o PC Oliveira, dizendo que não houve pênalti. Na opinião dele também não houve pênalti. Como tudo é opinião, né, como tudo é interpretativo, já que na arbitragem brasileira parece que não existem regras, né, depois de Palmeiras e Vasco, já não existem regras mesmo, né? E ainda o PC Oliveira, que é o representante aí do maior grupo de comunicação do Brasil, pelo menos por enquanto, né? O YouTube já está conseguindo ultrapassar daqui a pouquinho esse grupo. Ainda não, mas daqui a pouco é a tendência. E o PC Oliveira representa aí esse grupo de arbitragem para falar uma coisa dessas, simplesmente passando pano no que aconteceu em Palmeiras e Vasco.
É muito lamentável para o nosso futebol que a gente tenha um meio de comunicação que mantenha uma pessoa tão alienada e tão corporativista. Todo jogo tem erro de arbitragem. Se tiver que manter alguém para falar de erro de arbitragem, vai ter que falar todo jogo. Nos 8, 10 jogos da rodada do sábado e domingo, vai ter que falar. Vai ter que falar. Agora, essa de chamar de o erro da rodada, eu falei, fui muito sincero para vocês aqui. Falei, se o árbitro marcasse pênalti, tá marcado. Se marcar pênalti, está marcado. Ele achou pênalti, pode ser um lance de interpretação de pênalti. Não vejo nenhum absurdo nisso. Agora, também não acho que é o erro da rodada não marcação. O erro da rodada, com todo respeito, né, seu Paulo César de Oliveira, é o VAR chamar para dar um pênalti e, no final das contas, o papinho entre amigos ali da Abrafute resolver anular e simplesmente tirar a posse de bola do Vasco. Esse é o erro da rodada, né? Mas você não está pronto para essa conversa, para essa discussão. Lamentável a arbitragem brasileira e lamentável a central do amigo também. Eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com o Dois Toques, a Casa do Futebol, para falar de Libertadores da América. Valeu!